Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Que desafios para o notariado? O tema desta nossa conversa com Cristina Sobral, é coordenadora da pós-graduação em Direito e Práticas Notariais, ou em Prática Notarial, para ser mais exato. Viva, Cristina, bem-vinda a este podcast. Bom, antes de mais, bom dia a todos, e é com muito gosto que me encontro aqui a tentar responder o máximo possível ao desafio que me foi colocado. A profissão ligada ao notariado sofreu bastantes transformações nos últimos anos, houve atos que deixaram de ser feitos, por exemplo, as assinaturas, o reconhecimento de assinaturas também é feito hoje em dia por outras pessoas, pelos advogados, por exemplo. Quais é que são os maiores desafios enfrentados hoje em dia nesta profissão em Portugal? Bem, antes de passar concretamente a essa resposta, há aqui um dado que é curioso e que fiquei surpreendida porque este ano não foi muito divulgado. É que Portugal está a comemorar os 800 anos da prática notarial. Porquê? Porque começou com Dom Afonso III, com os tabeliães. Curiosamente, foi com Dom Dinis que foi esta prática começada a ser regulamentada, portanto, com as primeiras normas regulamentadoras da prática notarial até hoje. Uhum. A profissão antiga. É uma profissão que tem 800 anos comemorados já. E hoje em dia tem novos desafios, claro. Obviamente que passaram-se já 8 séculos e, portanto, vamos agora focar nos desafios do século XXI, dado que começámos aqui assim com uma brevíssima referência no século XIII. Bom, os desafios da prática notarial não começaram agora, já começaram há alguns anos e que continuam e vão continuar a existir. A tendência, desde há alguns anos, até com a ajuda da informática, é de facto, e cada vez maior, a chamada desmaterialização dos processos notariais. Ou seja... Nós estávamos muito habituados a registros em papel. Exatamente. Temos que ir ao notário, levar um documento escrito, fica lá um registro escrito também, não é? Exatamente. Mas hoje em dia, aliás, também se transpõe para a prática notarial toda a desmaterialização em papel. Pelo que esta desmaterialização notarial e cada vez mais os atos notariais são em formato eletrónico, isto para a prática notarial em si mesmo, e agora vou-me referir concretamente aos notários e aos cartórios notariais, implica, e nós muitas vezes não nos lembramos desses pequenos aspectos, mas que são muito grandes, implica um elevado grau técnico-jurídico, obviamente, do conhecimento jurídico, bem como a permanente inovação tecnológica por parte dos notários, informática e esta necessidade óbvia de acompanhamento muitas vezes é complicado. Porque... Mas é uma questão, por um lado, como disse, tecnológica, mas por outro lado também jurídica, porque obviamente. Estou a pensar nas assinaturas, nós estamos muito habituados a mandar coisas por e-mail e assina aí um e-mail. Sim, e depois imprime e põe uma duas. assinatura. Mas há formas de validar legalmente esses documentos online, não é? Esses documentos desmaterializados. Exatamente. Ou seja, por parte dos notários tem que haver esta preocupação de um elevadíssimo grau de conhecimento informático, porque eles têm que ter não só equipamento, mas eles próprios também o conhecimento nessa matéria, para além de todo o atualismo do direito, que é uma matéria sempre vastíssima, em diplomas, como todos nós sabemos, ainda por cima somos um país fortemente formalista e somos inundados diariamente. Sim. E os diplomas vão sendo atualizados aos bocadinhos, não é? É preciso ter um conhecimento de uma grande dispersão de diplomas. E é uma crítica que eu deixo já a todos os governos, é exatamente essa, porque em vez de tentarmos simplificar a nossa vida à semelhança de outros países da Europa, não, continuamos ainda com uma máquina burocrática extremamente elevada, o que leva muitas vezes inclusivamente a um desincentivo ao investimento. Então esse é um desafio grande.
É um desafio grande, obviamente. Portanto, requeria-se para esta prática notarial, à semelhança, por exemplo, dos anglo-saxónicos, que são muito simples, em muitos atos. E nós teríamos, e já temos a obrigação de aprender com isso. Portanto, requer-se, de facto, mais simplificação e menos burocracia. Mas tocou aí num aspecto interessante, que é essa quantidade de diplomas que é preciso dominar, mais que não seja para garantir que tudo aquilo que são documentos que estão nas mãos dos notários, são produzidos pelos notários, estão de facto conformes com a lei. Presumo que seja importante então ter formação especializada nesta área. Obviamente, como em todas as profissões, mas aqui também, obviamente, que há uma necessidade de atualização no sistema jurídico, em direito, no seu todo, e abrangendo todos os conhecimentos, muitas vezes, que são transpostos para o nosso dia-a-dia e que da prática notarial eles têm mesmo que os cumprir. Cristina, mas ajude-me aqui a perceber uma coisa. Claro. Isto importa só aos notários ou vai importar também a advogados todos. Enfim, a quem trabalha com este tipo de processos? Estou a pensar sobretudo nos advogados e nos solicitadores, além dos notários. Todos, inclusivamente o próprio cidadão. Porquê? Porque há aqui uma característica fundamental e que nós muitas vezes esquecemos da prática notarial. É que os notários, e já posso fazer aqui uma breve resenha sobre a evolução óbvia deste século na parte notarial, os notários encarnam, entre aspas, em si mesmo dois papéis fundamentais. Por um lado, é a fé pública. Por outro lado, com a privatização dos atos dos notários em 2004, eles passaram a ser profissionais liberais, com funções públicas, como representantes do Estado. E esta mistura, muitas vezes, requer da parte notarial um conhecimento jurídico muito profundo e, obviamente, não descurando os poderes públicos que representam. Sim, são atores privados com esses tais poderes Exatamente, públicos. E são esses poderes públicos que dão a confiança e a segurança aos cidadãos. Por norma, o cidadão tem confiança no registro notarial, no notário. São pessoas respeitadas do ponto de vista da confiança, da boa fé. Exatamente, e ainda bem que fala nisso, porque é daquelas profissões em que, da parte da opinião pública, não há crítica. É curioso, embora sejam profissionais liberais, que nada têm a ver com o funcionalismo público, representam o Estado, têm poderes públicos, mas o que é certo é que é daquelas profissões que, de facto, por parte da sociedade, não tem havido críticas. Nós não ouvimos, nestes últimos anos, nem nunca, penso eu, assim, qualquer crítica acérrima em relação à atividade notarial. À atividade notarial. Exatamente. O que é que se procura mais num notário? Quais são os atos que são mais comuns? Todos os atos que o próprio Estado assim os reclama, designadamente, bem, as escrituras públicas também já foram passadas um bocadinho para os escritórios dos advogados, mas todos os atos que sejam reclamados por parte do Estado, obviamente que têm que ser feitos no notário. Os mais tradicionais são as escrituras. Eu lembro-me disso, compra da casa, a escritura e as habilitações de herdeiros também, não é? Exatamente, e ainda bem que me fala nisso, porque essa foi uma situação muito inovadora, fruto da reforma do processo em 2013, em que o processo de inventário, portanto, aqueles processos de inventário por óbito, aqueles que vão decidir as heranças das pessoas, passaram de facto da competência dos tribunais para os notários. E isso foi um aspecto muito simplificou, mas obviamente que também transpôs para os notários, até porque os notários, sendo, e agora retomo um pouco a nossa conversa um pouco lá atrás, o que é que acontece? Não sendo funcionários públicos, mas tendo poderes públicos, eles, os notários estão sujeitos a determinados condicionalismos por parte do Estado, designadamente na atribuição do número de vagas, designadamente em termos de competência territorial. E o processo de inventário espelha um bocadinho isso, não é? Porque está sujeito ao princípio da territorialidade do notário da área.
Exatamente. Pelo menos de quem vai requerer, não é? De quem vai requerer, do requerente, digamos do assim. óbito do falecido. No caso das habilitações de herdeiros. Exatamente. Mas há também um mundo empresarial a recorrer a notários. Sobretudo na parte financeira, porque há muitos atos notariais, designadamente os bancos trabalham sempre e têm na concessão de empréstimos ou qualquer tipo de financiamento, hipotecas, designadamente, portanto, requerem sempre uma prática notarial constante. Há notários que trabalham uma manhã, por exemplo, ou uma tarde inteiramente dedicada aos bancos, com os contratos de empréstimos aos particulares e todos os outros. Estou-me a lembrar do contrato de mútuo, contrato já referido de empréstimo, sessão de cotas, designadamente, e não nos esqueçamos que a parte societária das sociedades comerciais tem aqui sim um aspecto muito importante, embora esteja mais simplificado, mas há atos notariais que obrigatoriamente as sociedades têm que os fazer. Portanto, ficam esses registros feitos, praticados por notários. Exatamente. Portanto, é uma matéria muito vasta e muito, às vezes, juridicamente complexa, porque... Daí essa necessidade de formação. Tal e qual. Demos aqui uma vista de olhos por alguns dos atos mais comuns que se fazem nos notários. Falou-me também em mudanças de leis, o quadro legal mudou bastante, mas sempre que mudam também estas pequenas coisas relacionadas com os atos, como a habilitação de herdeiros, há sempre mudanças jurídicas. Eu posso aqui assim fazer... no presente século, aqui assim, uma divisão nos 3 aspectos fundamentais. Em 2004 houve a chamada privatização dos notários, que em bom rigor não se tratou de uma privatização, dado que continuam a exercer funções públicas, mas a terminologia assim o ditou, em que passaram de facto a ter esta dupla função, e que passaram, mas continuam uma função privada, mas continuam a exercer as funções públicas, isto em 2004. Em 2008, com a apresentação do programa, então denominado na altura do Simplex, houve uma grande desformalização dos atos notariais, o que veio diminuir fortemente atos que até então estavam reservados aos notários. Como o caso das assinaturas, e da empresa na hora. Por exemplo, qualquer pessoa chega a uma conservatória e constitui uma empresa, e até 2008 tínhamos que proceder a toda a formalização em atos notariais. E demorava tempo, obviamente. E, por último, de facto, aquele que também já falámos em 2013, com a reforma do processo de inventário, em que estes processos eram reservados aos tribunais e agora são da competência dos notários e, portanto, as pessoas podem resolver as suas heranças diretamente no notário. Cristina, fez aqui uma radiografia das principais mudanças legislativas neste campo. Eu sei que não trouxe uma bola de cristal, mas como é que isto pode impactar no futuro na prática notarial? Bom, ainda bem que me faz essa pergunta, por um motivo. É que nós já sabemos que a prática notarial junta 2 conhecimentos que têm que ser qualquer um deles profundos, designadamente conhecimento jurídico, obviamente, e atualista do direito pelos inúmeros diplomas legislativos. Por outro lado, a necessária e capacidade técnica de inovação e de informática, porque os notários têm que estar sempre também fortemente atualizados, dado de facto esta desmaterialização. Mas, de acordo com essa pergunta, eu vou deixar aqui um desafio para deixar a pensar, inclusivamente o curso de prática notarial. Até que ponto é que a inteligência artificial poderá vir a ajudar no futuro a prática notarial? Bom, a inteligência artificial tem ajudado muito a simplificar no mundo empresarial processos formais, não é? Que demoravam tempo a um ano fazer, e agora a inteligência artificial fala mais depressa, não é? Nós depois só verificamos. Sim. Obviamente que nós não podemos descurar que todo o evolucionismo, e designadamente no que diz respeito às técnicas algorítmicas, ajudam, não só na rapidez, como na lógica,
que nós humanos não a temos, porque somos humanos, temos sentimentos, não é? Qualquer humano, isto é, qualquer animal tem sentimentos. Então portanto, vê aqui mudanças agora, na prática. Ainda há pouco falávamos do papel, mas já está a haver mudanças também na prática notarial por causa da inteligência artificial. Eu penso que nós não podemos descurar esse aspecto da inteligência artificial, até porque está a ganhar terreno em todos os campos. Agora, na justiça, obviamente que vai ajudar, eu entendo que sim. Agora, há aqui um aspecto que tanto se aplica aos tribunais como à própria prática notarial, é que, de modo algum, nós podemos descurar o aspecto humano. Ou seja, a criatividade humana. Porquê? Porque a justiça tem que ser aplicada caso a caso. E há esta relação humana, e é muito forte numa relação notarial, porque é uma relação de confiança, o contacto humano. A inteligência artificial não o transmite. E esta criatividade, esta relação humana, obviamente, e de modo algum, é a minha opinião, poderá ser descurada, diminuída. Pode substituir qualquer relação e muito menos a aplicação da justiça ao caso concreto. Que isso é que é aplicar justiça, porque senão qualquer dia tínhamos sentenças numa máquina, punhamos a moeda, as sentenças, atribui a pena e faz o registro. Ou uma escritura notarial. Eu penso que o homem aí tem que ter um bocadinho de cuidado. Cristina, no começo desta nossa conversa sobre prática notarial, eu disse que é coordenadora de uma pós-graduação em Direito e Prática Notarial. Eu fico aqui com uma dúvida. Falámos muito dos notários, da prática notarial, mas porquê é que um licenciado em Direito ou em solicitadoria tem necessidade de ter este tipo de conhecimentos especializados? Porque, obviamente, que qualquer um de nós, porque não basta ser só licenciado em Direito ou solicitadoria, qualquer um de nós, que muitas vezes até podemos não ter nada a ver com Direito, mas precisamos dos notários ao longo da nossa vida, precisamos ter conhecimentos, precisamos ter confiança. Pessoas com e sem experiência na área notarial, obviamente que deverão, na minha ótica, frequentar, até pela abrangência do curso, este curso exatamente para que tenham a noção do sistema jurídico, sobretudo na vertente civilista, obviamente. Associada a estas práticas. À prática notarial, porque todos nós precisamos dos notários, quer queiramos, quer não. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, portanto é uma realidade em relação à qual nós não podemos ser alheios. Cristina Sobral, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a transmitir estes conhecimentos para a sociedade de uma forma geral, tão específicos do direito e do campo notarial em concreto. Eu é que agradeço muito. Muito obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.